Olá, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre como ter uma conversa difícil. Você precisa ter uma conversa difícil? Ou você precisou ter? Ou em algum momento da sua vida você vai precisar ter uma conversa difícil? E como podemos fazer isso à luz da Bíblia? Fazer de forma que seja eficaz e necessária para um tempo oportuno da nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 8. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, fundador e discipulador da Igreja do Senhor, e ele escreveu muitas cartas. E nós conhecemos que a escrita de Paulo, como diz o apóstolo Pedro, muitas vezes era difícil de compreender e muitas vezes nós podemos ler e ver que tinha um teor difícil. Então, Paulo era acostumado a escrever à igreja assuntos difíceis, ter conversas difíceis para que a igreja crescesse na graça e no conhecimento. Versículo de número 8 diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Então o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto que na carta anterior ele falou de forma dura e depois ele ficou triste, porque ele percebeu que o impacto da conversa foi muito grande. Mas ele observou que houve mudança, então ele deixou o arrependimento de lado. Porque muitas vezes a conversa é difícil, não vai ser difícil só para quem vai ouvir, mas também vai ser difícil para quem está escutando. No meu livro, O Mandamento do Perdão, tem um trecho que eu falo: tenha uma conversa difícil. E aqui eu relato que todo relacionamento ele passará por uma conversa difícil. Seja de marido para esposa e vice-versa, entre pais e filhos, pastores e ovelhas, chefes e empregados, todos em algum momento da nossa vida iremos sentar com alguém para ter uma conversa difícil. Todo relacionamento ele necessita de manutenção. Muitas vezes nós vamos precisar chamar alguém para uma conversa e expor um problema para que haja uma melhoria nesse relacionamento. Então eu trago para você alguns passos para ter uma conversa difícil. Primeira coisa, chame a pessoa para a conversa, mas não exponha de imediato o problema. Isso é uma técnica muito importante que eu aprendi quando eu tinha 17 anos. Uma pastora querida sentou comigo e disse: Pamela, eu preciso te ensinar a criticar. Ela me disse isso depois de eu pedir perdão a ela por ter falado algo que depois eu me arrependi. E ela me disse: ao longo da sua vida você passará por momentos em que você precisará se posicionar, mas vou te ensinar da maneira correta a fazer. E eu nunca me esqueci desta fala. E eu tento colocar isso em prática, embora seja muito difícil, mas tento pôr isso em prática a fim de que a conversa difícil seja proveitosa, tanto para quem ouve quanto para quem chama para conversar. Primeira coisa, exponha os pontos positivos. E aqui eu não falo de forma a falar com falsidade, não. Você vai expor os pontos positivos a fim de que o ouvinte perceba que ele é uma boa pessoa, ou que ele tenha qualidades, ou que de repente estamos falando aqui de um chefe para um trabalhador, que a empresa tenha coisas boas. Porque se nós chegarmos já falando, tem gente que fala, vai direto ao assunto. Só que na conversa difícil a gente não pode ser assim. A conversa difícil ela é delicada. Então, expõe os pontos positivos. Eu vou falar aqui sobre um relacionamento conjugal. Você precisa ter uma conversa difícil com seu cônjuge. Chame ele para uma conversa difícil. Digamos que seu cônjuge esteja tendo um comportamento que esteja te machucando.
Chama para uma conversa difícil, fale as coisas boas. Você é um ótimo esposo, nesse sentido, você me trata bem, você faz isso, isso e isso. No entanto, tem algo que nós precisamos mudar. Nisso e nisso. É a hora que você vai expor a melhoria que precisa ser feita ou expor a mágoa que está no seu coração. E eu acho muito interessante quando, ao invés da gente usar mais, a gente pode usar e acrescentando. E eu acredito que nós podemos fazer dessa forma. Uma outra dica é se incluir na solução do problema. Porque se você só fica apontando porque você faz isso, você faz aquilo. Eu tive uma chefe que, no trabalho, uma excelente profissional, e eu lembro quando ela ia chamar nossa atenção, ela dizia assim para mim: Pamela, você não acha que a gente pode fazer dessa forma? Quem ia fazer era eu. Você não acha que a gente poderia fazer dessa forma? Que iria ficar melhor? O que acha da gente mudar nisso daqui? Nós precisamos mudar nisso daqui. Porque nós éramos uma equipe e eu achava muito bonito quando ela se incluía no problema. Isso mostrava que muitas vezes eu não estava sozinha. Ela se incluía no problema e na solução. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa, fale os pontos positivos. Segunda coisa, fale os pontos negativos, evitando de criticar a pessoa com muitas dores, mas se colocando também na solução. Não traga nenhum problema a alguém se você também não vir com uma solução. Qual é a solução para o problema que está sendo exposto? Porque muitas vezes o outro vai perguntar assim: tá bom, mas o que você quer que eu faça? Aí você vem com a solução. Terceira coisa, finalize falando algo bom. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos melhorar muito nessa área. Quando nós conseguirmos avançar nesse sentido, nós iremos melhorar muito nessa área. Ou talvez a conversa difícil seja para pôr um ponto final em algo, como por exemplo, no livro, meu irmão conta quando ele precisou se desligar de um trabalho. Eu acho muito interessante o relato dele. Nunca termine um trabalho, um relacionamento, seja lá o que for, com pendências. É melhor resolver e sair bem do que ficar remoendo aquilo ali e não concluir algo bom. Eu lembro do último trabalho em que eu pedi demissão e eu tinha motivos até suficientes, se eu quisesse, para eu reclamar depois. Só que naquele fechamento, a conversa difícil foi tão agradável da parte de quem estava conversando comigo, me desejando coisas boas, um futuro promissor, que ali apaziguou todo o resquício de ressentimento que eu pudesse ter hoje. Sabe? Então, às vezes, se você estiver finalizando, a conversa difícil for para finalizar, se você ali naquele momento desejar coisas boas, eu desejo para você um futuro bom, desejo que você consiga, sabe, alcançar os seus objetivos. A conversa difícil vai terminar de uma forma muito mais leve. Agora, quando a conversa difícil é para melhorar algo que vai dar continuidade, eu preciso te dizer algo. Os frutos da conversa difícil não são colhidos instantaneamente. O apóstolo Paulo, quem diga, a primeira carta aos Coríntios, ele veio com muita conversa difícil. Aí na segunda ele diz: olha, eu observei que houve melhora. Mas essa melhora ela não veio tão rapidamente. Porque os frutos da conversa difícil, elas são colhidas com o tempo, ou melhor, os frutos são colhidos com o tempo. Não é de forma instantânea. Você precisa dar tempo à pessoa para digerir tudo. A pessoa precisa digerir, porque muitas vezes você apresentou coisas que nem ela sabia que ela estava errada. Ou você apresentou coisas que ela não achava que estava errada e que ela ainda não conseguiu enxergar. Eu gosto quando Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim: de todas as coisas que eu falei, pondera nelas. Ou seja, eu falei o que eu gostaria de falar, mas agora pensa a respeito. Então, depois da conversa difícil, aquela pessoa ela vai remoer
o que foi falado, ela vai refletir, ela vai pensar e logo após você vai começar a ver os frutos, você vai começar a colher os frutos. Eu falo no livro, não vamos desperdiçar os relacionamentos sem nem ao menos dar uma chance de ter uma conversa difícil. Não vamos simplesmente fugir das conversas difíceis, porque uma hora nós vamos ter que encarar os problemas de frente. E eu estou falando isso aqui para você não é porque é fácil. É difícil mesmo, a conversa realmente é difícil, mas ela é muito necessária. Eu quero concluir com o trecho do relato do meu irmão, quando ele diz o seguinte, olha, acredite, não conversar é mais difícil e doloroso. Há ocasiões em que a única opção que nos resta é uma conversa difícil, seja para nós ou para quem vai nos ouvir. E já que não há como fugir dela, precisamos encará-la de cabeça erguida. Ainda que o processo seja doloroso, o resultado é excelente. E você vai ter a conversa difícil? Que Deus te abençoe muitíssimo.